salvar. E aí, quando ele ressuscita, ele começa a dar instruções aos discípulos, aleluia, Jesus, glória a Deus, sobre como que eles deveriam agir a partir daquele momento. E aí a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor fala assim, glória a Deus, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo, né? Mas porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí quando a gente fala assim do culto em busca do Espírito Santo, a gente pensa assim, esse culto é para quê? Se é busca do Espírito Santo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí a palavra do Senhor fala assim, Jesus falando para nós, né? João 14:16. E eu rogarei ao Pai, ele fala assim que ele não vai nos deixar órfãos, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vai enviar para vocês outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas vós o conheceis e nós receberemos esse Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é para aquela pessoa que está lá fora. O Espírito Santo é para nós que estamos na presença do Senhor, que estamos na posição de vaso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é para quem está lá fora, é para nós. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí a palavra do Senhor fala assim que Jesus deu essas instruções para os discípulos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eles, como servos obedientes, ficaram lá em Jerusalém, no cenáculo, num lugar onde eles oravam, porque eles estavam com muito medo também de ser perseguidos ali, né, de ser assassinados, ser mortos ali. E eles ficaram lá no cenáculo reunidos ali, orando, louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E lá, aleluia, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, que o Senhor falou com eles, para eles ficarem lá, até que sejais revestidos de poder. Só que, aleluia, Jesus, glória a Deus, diz a palavra do Senhor, a palavra que todos nós conhecemos, né, que num dia, eles reunidos lá, de repente entrou um vento veemente ali, aleluia, um som como um vento veemente. E aí invadiu aquele lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas estranhas. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas que estavam na cidade, eles começaram a ouvir aquele barulho e falaram, poxa, ele está aqui naquele lugar ali, tem uma coisa diferente, tem um barulho diferente, que barulho é esse? Aí as pessoas começaram a ir até aquele lugar e começaram a ver eles ali, aleluia, falando em línguas estranhas, e eles ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo com aquele povo. Só que tem pessoas que gostam, né, já de dar a resposta, falou, deve estar cheio de vinho esses aí com certeza está cheio de vinho, porque para falar essas línguas assim. E Pedro, aleluia, Jesus, glória a Deus, um homem já convertido, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele toma a palavra e começa a pregar a palavra do Senhor ali, falar do amor de Jesus ali, aleluia, Jesus, glória a Deus, já cheio do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, que ao ele pregar, aleluia, Jesus, glória a Deus, quase 3.000 almas se convertem naquele momento, aleluia, Jesus, glória a Deus, e foram batizados, e as almas foram se rendendo ao Senhor, e eles tinham uma união muito grande. A união no meio do povo de Deus naquela época era tão grande, que até no repartir do pão, aleluia, Jesus, eles tinham união. Quando não tinha uma herdade, quando tinha uma casa, alguma coisa de muito valor, ele pegava aquilo ali, vendia, chegava com dinheiro ali, colocava os pés dos discípulos, e aí ninguém do povo de Deus, a união deles era tão grande, que ninguém passava necessidade. Todo mundo tinha o que bastava. E as pessoas ali começaram a ver que aquele povo era diferente. E eles estavam ali só na cidade de Jerusalém, mas todo mundo tinha eles com muita estima. Então algumas pessoas falavam assim, eu não quero converter a esse Jesus não, mas eu respeito, porque eles são unidos, eles Aleluia, glória a Deus. Das vozes, eles cuidam das crianças. Tenho muito respeito por esse povo. Aleluia, Jesus. Só que o Senhor Jesus, ele fala assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder, só que eles continuaram lá em Jerusalém, pregando a palavra, falando do amor de Deus, e o Senhor operava milagres, o Senhor curava, o Senhor ressuscitava, o Senhor fazia grandes milagres ali, só que eles estavam só em Jerusalém. Oh, aí, maravilha, Deus! O propósito do Senhor não era que a salvação viesse só para Jerusalém. O propósito do Senhor é que a palavra chegasse até a mim, chegasse até a você, aquele povo que não é do povo de Israel. O Senhor, ele queria que a palavra chegasse até a nós. Só que se os discípulos, aleluia, ficar só em Jerusalém, isso não ia chegar para nós. Aí o que o Senhor faz? O Senhor levanta um homem, aleluia, diz nome Saulo. Aí a palavra do Senhor começa a falar sobre este homem, Saulo, que era um homem que é doutor da lei,
conhecia várias línguas, era muito letrado, aleluia, Jesus, glória a Deus, e ele era muito cuidadoso com a lei, e ele via o povo de Deus, ele achava que aqueles que estavam servindo a Jesus, eles eram uma seita, então ele começou a perseguir, aleluia, Jesus, glória a Deus, o povo de Deus. Diz a palavra do Senhor que Paulo assolava tanto a igreja, que ele entrava nas casas, ele arrastava homens e mulheres pelas ruas e colocava nas prisões, porque ele achava que ele estava fazendo alguma coisa para Deus, ele queria acabar com aquela seita, aleluia, Jesus, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que, aleluia, Jesus, que Saulo, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele pensa assim, não, eu não quero só perseguir o povo de Deus aqui, não, eu vou para onde que tiver um que serve que dessa seita de Jesus, eu vou atrás. E aí ele começa a perseguir todo o povo, que todo o povo de Deus conhecia quem era Saulo. Saulo é aquele homem que persegue o povo de Deus. Todos os servos de Deus conheciam e sabiam quem era Saulo, porque ele perseguiu tanto o povo de Deus, que ele era conhecido de todo o povo de Deus. E aleluia, Jesus, através da perseguição de Paulo, ele começou a perseguir tanto o povo, que o povo começou a fugir. O povo começou a fugir de Jerusalém. E eles fugindo de Jerusalém, por onde eles passavam, eles começavam a pregar a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não queria que a palavra ficasse só em Jerusalém. O Senhor queria que a palavra fosse, aleluia, Jesus, glória a Deus, pregada por todo mundo. Porque o Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só que eles pregavam só em Jerusalém. E quando Saulo aparece perseguindo a igreja, eles começam a ir por outras cidades. E nas cidades que eles começam a entrar, eles começam a pregar a palavra do Senhor. E aí Saulo percebe que o povo está indo para outras cidades. Aí ele pede cartas e vai, aleluia, Jesus, para uma outra cidade para perseguir o povo de Deus ali também. Só que o Senhor Jesus, ele já sabia o coração de Saulo. Então Jesus prepara uma oportunidade. Quando Saulo está no caminho de Damasco, diz a palavra do Senhor que ele, aleluia, Jesus, que eles vê um clarão muito forte. Saulo fica cego naquele momento, aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando ele fica cego, todos ali, os soldados que estavam com ele também vê aquela claridão, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas quando, aleluia, Jesus, eles não ouvem a voz, só Saulo que ouve. E a voz falava assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem é você, Senhor? Todo humilde. E a voz do Senhor fala com ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento Saulo já levanta, já cego, eles guiam ele até a cidade, aleluia, Jesus. E Saulo fica 3 dias ali, sem comer, sem beber. E eu imagino que esses 3 dias foram dias de lágrimas para Saulo, arrependido por ter perseguido o povo de Deus, um Jesus que era verdadeiro, que existia. A conversão de Saulo é maravilhosa, é maravilhoso falar da conversão dele, aleluia, Jesus, porque ele perseguiu o povo. Eu imagino que esses 3 dias ele chorou, ele buscou, ele pediu, Jesus me perdoa, porque a Bíblia fala que Saulo perseguiu tanto o povo de Deus, que um dos discípulos que morreu, aleluia, Jesus, glória a Deus, um dos primeiros que morreu, Saulo consentia na morte dele, foi Estevão, morreu apedrejado. E Saulo, ele estava lá protegendo o povo, aqueles homens que tinham apedrejado Estevão. Aleluia, Jesus, eu imagino que ele arrependido chorava ali, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas o Senhor já começou a mostrar a Saulo, aleluia, qual que era o propósito na vida dele. Saulo tem uma visão, e nessa visão a palavra do Senhor fala assim, que Saulo, aleluia, Jesus, vê um discípulo do Senhor chegando, chamado Ananias, e orando por ele, e ele vendo, conseguindo ver novamente, aleluia, Jesus. E o Senhor fala com Ananias para ir lá orar por ele, que ele ia recobrar a vista, ele ia conseguir ver novamente. Ananias falou, Senhor, mas esse aí não é aquele Saulo que todo mundo conhece, ele que persegue a igreja? E Jesus fala assim, vai, porque esse é um vaso de muito valor para mim, que vai trilhar. Glória a Deus, aleluia. Vou colocar ele em lugares para pregar a minha palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Saulo, aleluia, Jesus, que ele ora, Saulo recobra a visão, é batizado naquele momento. Glória a Deus, aleluia. E ele começa a pregar a palavra do Senhor. As pessoas no começo tiveram medo dele, o servo de Deus, com medo dele estar só enganando, falando, estou servindo a Deus só para saber quem é que, aleluia, Jesus, quis enviar a Deus para prender novamente, mas não era, ele tinha convertido de verdade. E Saulo começa a pregar a palavra do Senhor, a
partir deste momento não é mais Saulo, mas é Paulo. Oh, maravilha, meu Deus, aleluia. E a Bíblia nos fala que ele começa, que o Senhor dá uma revelação no meio daquele povo ali de Deus e fala: me separa, Paulo, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. E o Senhor separa Paulo, e Paulo começa a fazer as suas viagens missionárias. Todo lugar que Paulo passava, Paulo pregava. Paulo falava do amor do Senhor. Paulo contava o testemunho dele, que ele era de uma forma, o Senhor tinha mudado ele. Paulo contava com toda a autoridade. E ele começou então a ser perseguido por alguns judeus que ficaram com inveja dele porque pregava a palavra do Senhor. E onde Paulo passava, esse grupo de judeus, eles percebiam que Paulo estava numa cidade pregando a palavra, eles iam lá, incitavam o povo contra Paulo, para o povo apedrejar Paulo, para o povo machucar Paulo. E quantas vezes eles maltratavam, prendiam Paulo, e Paulo, no mesmo momento, ele se levantava e pregava a palavra. Tem um momento que a palavra do Senhor fala assim, que eles pegaram ele, jogaram pedras nele, jogou ele para fora da cidade, aleluia, Jesus, achando que ele já estava morto. Mas, aleluia, na hora do servo do Senhor chega perto dele, ele estava vivo, ele se levanta e no outro dia estava no mesmo lugar pregando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que Paulo pregou a palavra do Senhor até o momento que o Senhor começa a dar uma revelação profunda para Paulo. O Senhor fala assim: Paulo, é necessário você voltar para Jerusalém. Lá você vai ser preso. Lá você vai ser, aleluia, Jesus, glória a Deus, perseguido e preso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas meu propósito é que te levar para lugares altos, para os grandes, para você pregar para aqueles grandes, que você vai ter acesso a esses grandes. E a palavra do Senhor nos fala assim, que, aleluia, Jesus, glória a Deus, que Paulo, o Senhor começou a dar essa confirmação de revelação, aleluia, por onde ele passava, voltando para Jerusalém, aleluia, que os discípulos, aqueles que ouviram a palavra do Senhor através de Paulo, ficavam com dó, falavam: Paulo, não vai não, Paulo, não vai não, você vai ser preso lá, como que você sabe que você vai ser preso, que você vai ser maltratado e você vai para Jerusalém? Não volta não. Mas ele foi. E diz a palavra do Senhor que ele vai. Palmas pelo nome do Senhor, irmãos.